Rapaziada, imagina se o mundo naufragasse e a sua cidade virasse uma grande piscina oceânica, porque o nível do mar foi aumentado e os continentes foram engolidos um por um pela água. 90% da população mundial foram morar com os tubarões, porque nesse tempo a vida marinha floresceu e gigantes criaturas do mar atacavam a humanidade. Ou seja, se antes você comia peixe frito, agora os peixes que te comem, no sentido literal. Os poucos sobreviventes viviam em grandes barcos pelo oceano tentando sobreviver. O nosso protagonista ainda era uma criança que nasceu no meio de toda essa calamidade, e desde pequeno ele vai ter que lutar, sofrer, proteger e passar fome enquanto enfrenta a maior criatura do mar, o Leviatã. Ele agora ainda vivia com seu pai e estava na cidade que foi submersa pelo oceano, com as suas roupas de astronautas da água. O pai falava pro nosso Bota tomar cuidado porque tinha vidro na frente, e lá parecia ser algum tipo de loja de conveniência da Coreia. Eles entraram e as prateleiras estavam cheias de produtos e também de peixinho para todo lado. O Bota estava animado porque havia muita comida enlatada, o que em um mundo naufragado como esse é a melhor coisa que você poderia achar. Eles enchiam o seu carrinho do mercado, enquanto o Bota perguntava o que tinha nessa lata, mas acabou tomando um rala porque não está praticando a sua leitura, e ele mesmo dizia que não tem motivo, já que o mundo agora é só água atrás de água. O seu pai dizia que mesmo que ele não pode usar agora, ainda vai chegar um dia em que ele vai precisar disso. E ele lá, pelo amor de Deus, chega de reclamar, papai. Depois ele viu que o pai dele estava pegando uns garfos e perguntava por que ele está pegando, sendo que ainda tem muitos no barco. E na verdade é como ele sempre fala, mesmo que não precise agora, eventualmente eles podem precisar. Então eles terminaram o carrinho e puxaram a alavanca, que fez várias boias em formato de balão subirem o carrinho até a superfície. O Bota pensava que seu pai chamava esses lugares de ruínas, e aparentemente essa era uma cidade cheia de pessoas no passado. Daí quando tudo subiu, o barco deles estava logo à frente, e a irmã do Bota estava lá em cima olhando tudo. O pai perguntava se ela conseguia ver alguma coisa de interessante, mas até agora não tinha nada no horizonte. E como eles não estavam vendo passarinhos fazia meses, o pai dizia que por aqui não deve ter lugar para eles descansarem. A irmãzinha dele, que chamava Lita, perguntava se eles realmente acham que existem alguém além deles vivos nesse mundo, e perguntava se todo mundo está no céu igual a mamãe deles. Daí ele agachava chamando os dois, Bota e Lita, e falava que tem certeza que ainda tem gente por aqui em algum lugar, e eles só não encontraram porque o oceano é um lugar muito grande. E até isso acontecer, ele dizia que vai proteger os dois com a sua vida. Mas para isso dar certo, os dois precisam se ajudar. E aí eles felizes concordaram, porque eles estão todos no mesmo barco e precisam se proteger como uma família. Daí dizia que todos eles tinham seus deveres a bordo. O papai era o responsável por caçar e pela manutenção do barco, o Bota cuidava da comida e da água, e a Lita cuidava da roupa suja e da limpeza. A exploração das ruínas era sempre o trabalho do pai, mas no ano passado ele começou a deixar o Bota ir junto caçar com ele perto da superfície, e recentemente ele até pôde entrar nas ruínas junto com ele, e é assim que eles conseguem tudo o que precisam lá de dentro do mar. Então eles puxaram aquele carrinho cheio de tranqueira, porque essa é a melhor parte para eles, que é inspecionar as coisas estranhas que eles acham do mar. E além disso, tem uma regra absoluta que todos eles devem seguir. Quando os relógios tocam e a noite cai, é o momento que o pai deles sempre está cauteloso e mandava todos entrarem para baixo do barco, porque é um momento que todos desse mundo têm medo. O Bota via que tinha esquecido de guardar a comida da semana e os peixes estavam ali pendurados, mas o pai mandava ele entrar para dentro porque isso eles viam depois. Daí quando fecharam a porteira, a noite caiu. A irmãzinha olhava o peixe que eles tinham no vaso, enquanto os dois mandavam ela fazer silêncio com isso aí. E na mesma hora começou uma tremedeira dentro do barco. O Bota pensava que ele está aqui, enquanto no mar em volta algumas criaturas rastejavam, porque os monstros nesse mundo são noturnos. Eles caçam os seus alimentos à noite. Nessa hora houve uma grande explosão no barco. O Bota ficou
ficou com medo, falando para isso apenas ir embora, enquanto o pai chamava ele do lado, dizendo que tudo vai ficar bem. Eles só vão bater no barco algumas vezes por curiosidade e depois vão embora. E era por isso que o barco inteiro estava tremendo. E no tempo que isso acontecia, o pai deles não soltaram os dois até que os monstros foram embora. Aí depois, mais tarde, ele botou as crianças para dormirem, enquanto o Bota, meio sonolento, perguntava se onde ele vivia havia muitos monstros. Ele dizia que sim, já que os monstros vivem em qualquer lugar que tem água. E pelo que eu percebi, rapaziada, esse mundo naufragou já tem pelo menos umas 3, 4, 5 décadas. Talvez até mais, pelo jeito que eles estão falando. Daí voltando, o pai dizia que, mesmo tendo monstros, eles tinham os arpoadores. E essas pessoas eram guerreiros que lutavam contra os monstros marinhos para protegerem suas cidades. E o pai dele também era um desses arpoadores, e é por isso que ele tem essa tatuagem que apenas eles possuem. O Bota perguntava o que era esses 6 pontos estranhos que estavam embaixo da tatuagem, e na verdade isso não são pontos e sim estrelas. Aí ele perguntava, né, o que é uma estrela? E aí ele lembrava que esqueceu, porque o Bota nunca viu uma estrela na vida, já que sempre que anoitece, eles devem se esconder dos monstros. Então ele dizia que uma estrela é algo tão brilhante que ele só pode ver à noite. E muito tempo atrás as pessoas usavam as estrelas para não se perderem no caminho e assim poderiam navegar pelo mar. E isso parecia como se fosse milhões de joias que ficam espalhadas pelo céu. E quando ele terminou de contar sobre isso, seus filhos já tinham dormido. Enquanto ele falava do seu maior desejo, que seria mostrar para eles como é lindo à noite. No outro dia, quando amanheceu, o Bota foi olhar e a comida da semana deles foi espedaçada pelos monstros, além de que o barco todo ficou uma bagunça. Aí o pai abraçava os dois porque eles tiveram sorte que estão seguros. Mas você tem certeza que era sorte mesmo? Daí ele mandava olhar aquilo lá, porque aquele monstro fez uma grande marca no barco. E aí o pai dizia que isso quer dizer que ele tem que fazer reparos até a semana que vem. E talvez as peças para fazer isso acabe. Aí o Bota perguntava se ele queria que ele fosse até as ruínas. O que o pai dele já virou falando, nananina, não, Bota. Porque os monstros podem estar se escondendo nas ruínas e ele não pode ir lá mesmo quando estiver de dia. Ele dizia que queria ajudar, já que eles foram lá ontem, então pode ir de novo sozinho. E na verdade eles foram naquele lugar porque o pai tinha certeza que estaria 100% seguro. E é por isso que ele falava, Bota e Lita, vocês estão proibidos de entrarem nas ruínas até completarem 17 anos. O Bota ficou bravo perguntando por que é ele que decide onde eles podem ou não ir. Ele já é velho o suficiente para saber onde tem que ir. Aí, rapaziada, eu já não sei, né? Porque ele é um cotoco de gente. Então, velho, eu não sei da onde. Aí o pai dizia, Bota, essas regras são para a segurança da família. E aí o nosso adolescente revoltado falava que não é como esse peixe preso num aquário. Mas o pai dizia que ele não proibiu eles irem nas ruínas, ele vai levar quando eles quiserem ir. Só que para ele isso não mudava o fato de que eles estão presos nesse barco a sua vida inteira, em volta do vasto oceano como aquele peixe dourado. Só que na hora do rala e rola, a Lita gritava mandando eles olharem ali, porque tem algumas aves passando depois de meses. O pai na mesma hora mandava o Bota levantar as velas porque eles vão seguir para ver aonde elas estão indo. E lá na frente eles acabaram encontrando alguma estrutura. Era uma ilha de prédios. O Bota olhava lá em cima daquela ilha e parecia que havia pessoas lá no topo. Então ele perguntava animado, tem alguém aí? Mas o pai tampou a boca deles e falava pro Bota e a Lita ficarem nesse barco, porque ele vai entrar e investigar. E se alguma coisa acontecer com ele, ele quer que o Bota pegue o barco e fuja com a sua irmã. Ele perguntava se seu pai vai lutar com os humanos, mas isso vai depender se eles são pessoas boas ou ruins. Então ele saltou na água e foi nadando até a outra ponta. Daí quando ele chegou na ilha prédio, ele estava lá perguntando, tem alguém aí? Precisamos de ajuda. Ele entrava mais a fundo naquele prédio e subia as escadas. E quando abriu para ver o último andar, as pessoas que estavam aqui já eram esqueletos. Não havia ninguém com vida nesse lugar. Enquanto no barco, o Bota e a Lita pensavam que poderia ser pessoas legais que habitavam lá. Até que ele olhou para o meio da água e viu que parecia uma pessoa lá dentro e estava pedindo ajuda. Daí voltamos no pai que tirava um lençol que estava cobrindo umas caixas, e dentro dela tinha 2 bombas teleguiadas, além de uma gigante abocanhada no prédio que fez uma janela natural, né, rapaziada?
Ele pensava até que buraco é esse, porque as barras de aço estão dobradas para dentro, o que significa que eles foram atacados de fora para dentro, ainda mais porque está tudo arranhado. E aí ele lembrou as mesmas marcas que estavam no barco. Então ele ficou sério e saiu correndo para voltar logo. Ele vinha nadando enquanto o Bota falava pro pai ajudar. Ele está indo salvar uma pessoa afogando. E na mesma hora que olhavam lá na frente a pessoa afogando, não era bem uma pessoa, rapaziada. Era um trem doido que parecia um alienígena de pedras. E na mesma hora que olharam, ele se afundou para baixo. A água ficou dando uns pulinhos como se alguma coisa fosse emergir. E na mesma hora uma sombra se aproximou. O pai pegava os seus filhos e segurava, porque lá de baixo um enorme monstro bocaçudo estava vindo. Ele preparou e pulou para cima de uma vez abocanhando o barco, enquanto eles estavam lá quase caindo na água, e viam a cara daquele gigante monstro narigudo. Ele mordia mais ainda o barco enquanto eles estavam prestes a cair na água. E aí não deu, quando o carinha pequena soltou a boca do barco, todos eles caíram no oceano. Mas por sorte eles conseguiram se levantar nos escombros do barco. Só que muita sorte eu diria que foi não, porque o bicho lá vinha com uma rabada que jogou todo mundo pra longe. E aí lá de cima só se via a sombra do bichão no oceano, enquanto eles foram parar nas ruínas daquele lugar. O pai perguntava se o Bota estava bem, enquanto ele acordava a sua irmãzinha. Mas na verdade ela tinha desmaiado por causa do choque do monstro. O pai dizia que ficava feliz por eles estarem bem, mas quando olhou melhor, ele estava com uma daquelas barras metálicas afundada no seu estômago. O Bota ficava agitado perguntando o que eles vão fazer agora, mas o pai mandou ele não se preocupar e dizia para ele pegar a sua irmã Lita e fugir desse lugar, porque ele vai estar logo atrás deles. E aí ele pegou a sua irmã e corria para dentro da construção, enquanto o pai tentava desenroscar aquele enorme pedaço de metal que ficou preso nas suas costelas. E nessa hora o bicho apontou a cabeça na água e já emergia com aquela bocona. Enquanto o pai pensava que tem alguma coisa errada, ele está saindo da água mesmo com a luz do sol, porque a luz tem efeito contrário neles, ela queima, e é por isso que eles saem à noite. E aí o bicho olhava com os olhos arregalados. E aí vocês pensam, né, porque vocês vissem um bicho desse no meio da noite, porra, eu saía correndo e não olhava pra trás. Ainda mais pensa, você vai comer aquele peixinho frito e o bicho tá com os olhos bugalhados desse pra você. O pai na mesma hora tentava tirar aquela coisa rápida, enquanto o monstro olhou para os seus filhos correndo, e aí já correu na mesma hora em cima deles. O pai gritava pro Bota tomar cuidado, e ele já foi apressando o passo correndo mais rápido ainda, porque senão fudeu, fião. E aí ele pulou pra dentro do lugar onde o bicho não conseguiu enfiar suas garras direito. Ele enfiou um treco que saiu da boca dele muito estranho, que tentou pegar o Bota e a sua irmã de todos os lugares lá de dentro, mas ele se escondeu bem no cantinho sem fazer nenhum pingo de barulho. O bicho tentou atacar bem do lado deles enquanto ele fugia com a sua irmã em silêncio, mas por sorte eles se esconderam embaixo de algumas paredes. Quando ele viu, o bicho tinha ido embora. Daí ele viu uma sombra que parecia o seu pai, então ele já gritava feliz, mas quando foi ver, isso não era o seu pai, e sim aquele tentáculo do monstro. Ou seja, rapaziada, além dos bichos serem fortes, eles ainda são inteligentes e podem se transformar em pessoas para atrair as suas presas. Na mesma hora, ele agarrava o Bota e puxava para fora, mas quando o Bota ia butinar na boca do bichão, o seu pai passou cortando o tentáculo enquanto o bicho abria a boca. Ele descia com seu arpão cortando o bicho por trás e falava confiante para esse monstro não tocar na sua criança. O bicho na mesma hora rugia de dor e olhava com desdém, enquanto o pai mandava o Bota ficar atrás das pedras. Ele mesmo pensava que nunca viu um Leviatã tão gigante como esse. Mas é por isso mesmo que ele não pode falhar, porque se ele falhar, os seus filhos vão de arrasta por causa dessa criatura. Então ele cerrava a sua espada e ia firme pra cima. Depois o pai acabou sendo encurralado pelo monstro. Ele viu que tinha uma corda do seu lado e cortou ela do outro lado para ser puxado lá pra cima. Daí lá em cima ele tentava puxar aquele enorme pedaço de madeira enquanto o bicho tava com o bocão lá embaixo. E como ele conseguiu quebrar isso, lá foi, ele descia com um tuco de madeira enfiando na cara do bicho. O Bota lá embaixo via pensando que seu pai é incrível, ele está ganhando a luta contra um monstro enorme desses.
E aí ele tava lá, depois de enfiar a estaca enorme, ele tentava com seu arpão, porque ele vai proteger as suas crianças. O problema foi que nessa hora a madeira se quebrou na boca do bicho e os dentes atravessaram o seu pai. Ele lá de dentro olhava pro seu filho chorando, pensando que sempre estava preocupado com os dois. Sempre que o Bota tentava mergulhar, o seu coração batia que quase saía do peito. E quando era de noite, ele segurava os dois. Ele poderia estar sorrindo e reconfortando as crianças, mas ele também estava com muito medo. O medo de perder os dois, a única coisa que o fazia viver nesse mundo. Então ele olhou para o seu filho falando que amava os dois. Ele deixou o seu arpão cair para baixo e pegava aquela bomba que ele achou lá em cima. Ele olhava dizendo pro Bota cuidar da sua irmã. E enquanto a cabeça do bicho explodia no oceano inteiro, o Bota foi jogado para longe com a força da explosão. Enquanto o bicho afundou para baixo, o Bota olhava aquilo sem acreditar, chorando, porque o seu pai se foi. Nessa hora até queria cair um cisco aqui, rapaziada, porque o cara lutou que nem um monstro mesmo. Bravo, pai do Bota F, meu amigo. Daí depois mostrava o barco e o Bota lá em cima perguntando: pai, Lita, onde vocês estão? Ele via que a sua irmã estava no canto e perguntava onde está o papai, mas ela apontava para o meio do mar onde estava apenas um corpo. Ele tentava ir, mas a sua irmã mandava esperar e na mesma hora ela virou o bicho papão e ele assustado acordou porque era apenas um sonho. E a Lita estava dormindo no seu colo. Ele chorava pensando no seu pai. Ele achava que ele estava apenas o tratando como uma criança e se perguntava por que não percebeu antes. O pai estava apenas protegendo os dois dos leviatãs do oceano. Ele estava fazendo isso todo dia sem falhar. E no final, o seu pai se foi tentando proteger as suas crianças. E de agora em diante, eles estão sozinhos nesse mar. Ou seja, rapaziada, talvez a gente tenha que construir uma jangada e jogar um raft aqui coletando recursos nesse mar, para ver se a gente consegue sobreviver. Nessa hora o nosso botina de carvão acabou encontrando o bote deles que estava no barco. Ele falava para sua irmã vir ajudar, enquanto ela perguntava: Bota, onde está o papai? E quando ela fez essa pergunta, o seu mundo parou porque ele não sabia o que responder. Então a sua irmãzinha chorava perguntando se o papai agora está no céu com a mamãe, enquanto ele também chorava e abraçava a sua irmã. As gaivotas cantavam no céu e eles finalmente conseguiram pegar tudo. A irmãzinha via que os relógios ainda estavam funcionando, mas aquele monstro atacou eles durante o dia, então eles não podem depender mais dos relógios para saber quando está de noite. Só que nessa hora deu só um... Você tá com fome, né, Litinha? Não tô. Vamos tentar achar alguma coisa para comer, minha filhazinha. O Bota pensava que isso não era bom. O arpão e todo o equipamento de pesca já era, nada ficou salvo. Até que mexeram na caixa, ele achou um garfo e lembrava do que o seu pai falou quando pegou esses garfos. Mesmo que eles não precisem agora, um dia eles irão precisar disso. E aí ele chorava enquanto fazia o seu mini arpão de garfo, porque com isso eles podem conseguir pescar alguma coisa no oceano. Olhando lá pra dentro, ele agora estava com medo, pensando: e se aquele monstro agora estiver aí? Porque a água que ele estava tão acostumado agora parecia muito assustadora. A própria Lita segurava ele falando: Bota, não vá, e se aquele monstro estiver aí? Só que na mesma hora apareceu um siri cascudo andando ali do lado e eles olharam: vai ser você mesmo, rapaz. E aí não deu outra, né? Foi espetinho de siri cascudo. O Bota falava que ela podia comer tudo. E aí ela comia com um rosto feliz. E ele pensava que não tem nada para comer e precisam de um plano urgente para isso. Depois ele foi olhar como é que estava uma das suas técnicas que ele aprendeu com seu pai para ter água potável da chuva. E mesmo que eles tenham conseguido alguma coisa, isso não vai durar por mais de um dia. Aí ele lembrou até que o seu pai dizia que vai ensinar ele como beber água do mar. Ele tem que cortar a parte de baixo de uma garrafa e dobrar para dentro. Então ele cobre o copo cheio com a água do mar e a água que evapora por causa da luz do sol vai ficar na área dobrada. Então a água do mar fica aqui em cima e a luz que evapora vai bater ali e vai cair dos lados. Ou seja, é essa água que eles podem beber. E aí eles estavam ali: uau, tá funcionando mesmo! E já tomavam o seu primeiro gole
gole pensando que não tá salgada, e aí eles pulavam de alegria. Depois ele pensava que aprendeu muito com seu pai e por isso ele e a sua irmã vão sobreviver, mas mesmo assim eles não sabem por quanto tempo vão poder continuar aqui. E aí ele foi subindo para explorar essa grande construção que tinha aqui de fora. Ele andava as escadas e ajudava a sua irmã a subir lá para cima, onde ele achou aquele lugar onde estavam os corpos e a janela totalmente natural, feita de pocanhada de bicho. Na memória eles acabaram tomando um susto porque de dentro dos esqueletão tava cheio de bichinho. O Bota pensava que essas pessoas deveriam morar nessa ilha. Daí ele virou para ver se eles conseguem encontrar alguma coisa útil aqui dentro. Ele levantava aquelas cortinas e achou alguns galões. Ele pensava se era água, mas quando cheirou era gasolina. Além de outra caixa que ele encontrou, a mesma que o seu pai pegou aquela bomba. E aí ele lembrou, seu pai usou essa coisinha para explodir a cabeça do bicho. Então ele pensava, será que ele vai conseguir lutar contra os monstros marinhos como seu pai para proteger a sua irmã? E se perguntava se eles podem mesmo sobreviver nesse mundo sozinhos. Depois eles fizeram uma fogueira com uma madeira velha que tinha, porque se eles vão continuar vivendo aqui, ele precisa entrar na água e caçar alguma coisa. E se aquele bicho aparecer de novo, ele vai usar esse arpão para proteger a sua irmã com sua força. Daí, fuçando no arpão, ele viu que tinha um botãozinho que quando você apertava, a lâmina dele saía mais pra frente ainda. E ela também tinha um bagulho doido que dava um impulso pra ele ir pra frente rápido. O que fez o nosso Bota bater de cara com a parede e ficar com o nariz todo saindo sangue. Você tá chorando, maninho? Não, eu tô suando. Nessa hora ela chamava ele pra vir aqui porque achou algo estranho, tem uma porta. Quando eles abriram, ela dizia que os caranguejos estavam se escondendo aí dentro. Aí o Bota falava que vai dar uma olhada porque pode ter algo útil aqui dentro. Mas rapaziada, eu não sei vocês, mas eu não confiaria em estar aí dentro não. Olha o breu todo que tá aí embaixo. Daí ele foi descendo, né? E via um peixe pulando pra cima. Aí ele gritava, né? Tem peixe, tem peixe. Então ele pulou lá pra baixo, pensando que os peixes são grandes e também tem muito deles. Ele pegou seu primeiro peixe sorrindo, porque se tiverem isso, eles podem sobreviver nesse lugar. Daí ele foi nadando mais um pouquinho, e quando encostou numa coisa estranha, ele viu que aqui na verdade era um ninho e estava cheio de ovos daquele monstro. E aquele que ele encostou acabou se quebrando e uma mão saía de dentro dele. Ou seja, a gente tava indo bom até demais e agora pode piorar até demais. O Bota na mesma hora regalou o joia e acelerou correndo pra cima, porque não era só um, e sim todos que estavam saindo com as mãozinhas pra fora. Um deles acabou segurando a sua perna, e quando veio na mordida ele só levou uma madeirada e foi jogado lá pra baixo. O Bota finalmente conseguiu sair lá de baixo pensando que tudo aquilo era ovo. Mas não para por aí, porque o mesmo bichão ainda estava atrás dele. Ele sacava o seu arpão, mandava o bicho ficar longe. Só que o bicho insistente pulava em cima do Bota. Daí ele já fez aquela manobra de parkour pulando para outra parte da escada, subindo para cima. Ele fechava aquilo de uma vez, mas o bicho vinha com as suas garras arranhando a porta e querendo sair. Ele tentava enfiar o seu arpão por dentro da porta para atravessar no bicho. E como ficou tudo quieto, parecia que tinha dado certo. Mas a gente tem que se precaver, né? Ele pegou todos os escombros que estavam lá do lado e deixou em cima da porta para os bichos não sair. Daí que ele foi perceber onde que estava a Lita. Aí ele saiu que nem um doido procurando. Lita, cadê você? E quando viu, ela estava na ponta do mar. Ele chegou perto perguntando o que ela tá fazendo. Mas ele mandou ela olhar uma coisa, porque no meio do oceano tem uma sombra. E foi aí que o Bota tremeu na base, porque aquele monstro ainda está vivo. Aquele mesmo que antes apareceu na forma do seu pai para atrair ele. Os monstros marinhos inteligentes. A Lita na mesma hora montou no bote e foi remando feliz, porque aquele é o papai voltou. Mas o Bota gritava para ela que não era o papai. E nessa mesma hora todos os despertadores começaram a tocar, porque o sol está se pondo e a noite está chegando. O Bota da mesma hora pulou no mar para ir atrás da sua irmã. Ele via que debaixo, onde ele estava antes, aqueles ovos que se chocaram estavam saindo para fora como mega girinos marinhos. A Lita mandava o Bota subir, mas era tarde demais. Então ele pegou a cordinha do barco e foi nadando e puxando até um escombro que tinha ali do lado. Então a sua irmã subiu para cima
Mas quando ele ia subir, só veio um slap do monstro batendo com a cabeça nos escombros. Ele conseguiu subir depois, mas os monstros já haviam cercado eles. Ele olhava que a ilha da construção está logo ali, mas eles não conseguiam chegar até lá a tempo, porque na hora que eles pularem no mar, aqueles monstros vão atacar. E aí o bicho dava mais uma cabeçada e eles quase caindo, já que aquela torre está entrando em colapso, e se isso aqui cair, vai estar tudo acabado. E na mesma hora ele lembrava do seu pai dizendo que vai proteger os dois com a sua vida, e no próximo momento ele pediu para o seu filho cuidar da sua irmã. E aí ele pensava, né, o pai arriscou a sua própria vida para salvar os dois, então por que ele tá desistindo tão rápido assim? Ele vai proteger a Alita pelo papai enfrentando esse monstro que tá vindo. Daí na mesma hora foi um mega ataquezão no monstro da bocona, e como o corte pegou, o bicho voou lá para baixo. Ele pensava se conseguiu fazer alguma coisa, mas atrás dele, mais dois queriam fazer um lanchinho. Ele virou arpoando a cabeça de um. O problema foi que quando caiu, eles destruíram aquele pedaço de prédio. Então o Bota pegou a sua irmã e pulou que nem um saltador profissional, aterrissando dentro do bote. Quando ele olhou para trás, as criaturas estavam comendo uns aos outros. Então ele aproveitou esse tempo para remar até o outro predinho. Vai rápido, Botinha, eles estão vindo! Eles chegaram em terra firme achando que estariam seguros, mas não é que aquelas aberrações ainda estavam vindo. Os dois decidiram subir e quebrar as escadas que estavam atrás. Aí ele pegou o seu arpão e acertava nos degraus. O problema é que a madeira estava custando a se cortar, e os nossos girinos doidos de duas patas estavam vindo. Na mesma hora, eles aceleraram o passo para pegar o Bota, e ele desesperado querendo quebrar a escada. Só que agora ele tinha que subir de todo jeito, porque os girinos estavam escalando e o Bota também acabou levando uma arranhada nas costas. Mas quando o bicho ia subir para cima, ele quebrou a escada e todos eles caíram quebrando os outros degraus. Daí os inteligência começaram a arranhar as paredes, enquanto o Bota já estava ali. Obrigado, senhor, a gente finalmente conseguiu! Só que vocês sabem, né, rapaziada, nesse manhwa a gente não tem um pingo de sorte. Na mesma hora que ele abriu a porta, tinha outro girino mutante, aquele mesmo que ele tentou trancar antes com as pedras lá embaixo. Ele no mesmo tempo deitou o Bota no chão e vinha com a bocona. Ele tentava segurar os chifres, mas a sua irmã tacou um pedaço de pedra no zóio da criatura, mandando soltar o seu irmão. E aí o bicho já tava mais bizarro do que antes vindo pra cima dela. O Bota foi jogado longe e ele estava cara a cara com a Alita. Nessa hora começou uma barulheira. O Bota desesperado estava batendo no galão de gasolina, chamando a atenção do monstro. Quando ele caiu da armadilha e veio para cima, o Bota pegou aquele galão aberto e tacou para dentro da boca do bicho. Ele caiu no chão, mas pegou sua espada e veio cortando as barras de metal, que fizeram sair faíscas de fogo. E dessa faísca pegou na gasolina e o girino mutante agora estava pegando fogo. Ele pegava a sua irmã para fugir subindo as escadas, mas quando ele olhou para baixo, aquela outra bomba estava prestes a estourar. Então ele mandava a Alita se abaixar porque o lugar todo foi explodido e eles acabaram caindo no meio do oceano, rapaziada. O Bota junto com a sua irmã subia em um dos escombros pensando que finalmente acabou, como eles sempre pensam, né? Mas acabou foi nada. Ele olhou para trás e vinha mais 3, 4, 5, 6 monstros apareceram. Eles vinham para cima enquanto o Bota cortava com a peixeira, mandando eles irem para trás. Daí quando ele tava dente a dente com a sua espada, o girino doido tomou uma bem nas costas, e quando o Bota olhou pro horizonte, havia uma pessoa chegando, uma pessoa de verdade. Na memória, os monstros olharam para trás, e quando viram ela pegando uma arma, todo mundo nadava nessa direção. Mas ela apenas carregou a sua Glock aquática e começou a fuzilar os monstros, porque essa é uma arma de arpões. O Bota na mesma hora cobria a sua irmã pensando quem é essa pessoa. Só que nessa hora outro girino veio por trás. Aí foi, né, o Botinha correu com a sua irmã e pegou a espada de arpão. E aí foi só uma na boca do monstro. Quando ele vinha de novo, a mira sentou bala tudo nele.
Mas quando ela foi recarregar, o Bota gritava que atrás vinha mais. Ela desviou da primeira garra, só que por causa disso acabou perdendo a arma no fundo do oceano. Então os girinos aproveitaram para vir por baixo do oceano, enquanto ela sacava suas peixeiras e acelerava na sua prancha doida. Daí os bichão pulava e a bundinha cortava todo mundo. Sim, o autor deste manhwa é meio taradinho aqui, né, rapaziada? Aí foi, ela cortava um, dava aquela manobra doida cortando mais um, enquanto agora ela ia em direção aos outros girinos mutantes, fazendo ela ter a façanha de cortar 4 deles de uma vez. O Bota, vendo aquilo, pensava que era incrível, ela matou os monstros marinhos tão facilmente. E tava ali surfando, indo em direção à boca do próximo. E aí foi só, ela cruzou as espadas e crachou na cara de todo mundo. E no final disso tudo, os monstros que estavam na água já estavam cagando de medo. Mas a mina não tem piedade nenhuma e passou cortando eles do mesmo jeito. Daí mostrava lá no Bota de novo, e ele, azarado como sempre, estava tentando correr porque vinha mais um com a bocona pra cima deles. A mina de uma vez saiu da sua prancha pulando por cima e caiu cortando o bicho em uma paulada só. E no final ela olhou para trás e estava um mar de sangue e monstros marinhos, porque ela massacrou todo mundo que estava lá. O Bota olhava se perguntando quem é ela. Será que ela é uma pessoa ruim? Mas como ela salvou eles, ela poderia ser uma pessoa boa. Mas quando ela atirou com aquela arma de arpão foi muito perigoso, poderia ter acertado ele e a sua irmã. Então ele não sabia quem que era essa mulher. Ela lá no meio dos bichos tudo falava que eles tiveram sortes por encontrarem uma arpoadora em pleno mar aberto. E aí, ouvindo essa palavra arpoadora, ele lembrou do que o seu pai falou. Aonde ele vivia tinha muitos arpoadores. E eles eram os guerreiros que lutavam com os monstros marinhos para proteger as suas cidades. Aí a mulher se apresentava, o nome dela é Kana e ela é da União Busan. Daí quando ela falou isso, o Bota olhou para trás e um mega barco, navio, cruzeiro, sei lá o que tamanho é isso, estava chegando. E era praticamente uma ilha inteira em um formato de barco que navegava pelo mar. A grande União Busan. O Bota olhava maravilhado com o tamanho disso, porque parecia realmente uma ilha. Daí na água ele viu algumas bolhas aparecendo e algum tipo de submarino emergiu para cima. O cara abria a porteira dando um oizinho pra Kana, enquanto ela dizia que o Brune é muito lento. Aí ele reclamava, né, porque ela que foi rápida demais e saiu na frente deles tudo. Daí no mesmo tempo, mais pessoas saíram de dentro do submarino, e quando o Bota olhou pra cima, tinha várias pessoas naquele navio ilha. Então, rapaziada, o nosso botina de carvão começou a chorar, porque eles realmente agora estão seguros. Ele abraçava a sua irmã falando pro seu pai que eles finalmente encontraram pessoas e agora eles podem ficar a salvo. Daí eles jogavam luzes lá embaixo, enquanto a Kana dizia para eles cercarem tudo e olhar, porque eles não podem deixar uma única presa escapar daqui. Ela usava o seu comunicador para perguntar pro Dr. Floyd como eles estão. E na verdade, lá embaixo da água está tudo limpo. As únicas coisas que deixaram para trás estão bichos cortados e fatiados. Então o doutor reclamava com ela, porque ele queria pelo menos uma cobaiazinha viva. E até o outro ali tava sorridente, falando que a Kana não pode deixar um monstro marinho vivo. Então foi apenas azar dos monstros encontrar logo com ela. Daí o carinha tava lá mexendo, falando que nunca tinha visto um monstro tão feio como esse girino mutante. Até que lá embaixo da água o Dr. Floyd achou alguma coisa, e quando olhava parecia um Kentrace, um monstro mega gigante com a boca toda estourada, o mesmo que o pai do Bota solou antes de partir. Os caras estavam ali surpresos, porque o bicho era enorme, tinha mais de 50 metros. Enquanto o cabinha lá de cima perguntava se ele está falando de um dos 7 demônios do mar. O doutor lá embaixo perguntava se a Kana matou isso aqui também. Mas isso não foi ela de jeito nenhum. Ela depois olhava para baixo e via o arpão que o Bota usou naquele monstro. Daí mostrava que os dois entraram naquele outro barquinho. O mano tava ali com um formulário de registro dos refugiados e confirmava o nome deles e perguntava há quantos anos eles estão em deriva, porque julgando pela aparência parece que não foi por muito tempo. O Bota dizia que acha que tem uns 10 anos que eles estão à deriva. Aí o outro ficou doido falando, não pode mentir não, porque quem sobreviveria nesse mar por 10 anos inteiros? Já tava ali, pode contar a verdade, por quantos dias você ficou aí?
A Lita até ficou brava empurrando o Bigode Fininho, falando que eles não estão mentindo. Aí ele falou, como você ousa gritar comigo? Você sabe quem eu sou? E ela lá, eu sei sim, você é um servidor público de baixo escalão. Pô, não precisa ofender, né? O Bota dizia depois que o pai deles estava juntos, mas agora não está mais, aquele monstro marinho havia o pegado. Então o cara já ficou com uma cara séria perguntando se é só os dois mesmos. Ele se apresentava como Kyo Lee do centro de refugiados e dizia que vai guiar os dois até a Buzian. E se tiverem alguma dúvida, é só para perguntar. O Bota perguntava quem eram aquelas pessoas, enquanto eles diziam que esses são os famosos arpoadores. Eles são as pessoas que protegem o barco dos monstros marinhos. Daí ele lembrou que o pai falava que essa era a marca do arpoador que ele tinha de 6 estrelas. Então, na verdade, aquilo não era apenas história. O próprio Bigodinho Fininho de baixo escalão falava que a Kana, a pessoa que resgatou eles, é especial. Ela é uma arpoadora de 3 estrelas. E isso é muito impressionante, porque arpoadores marcam o número de monstros marinhos que eles mataram nos seus corpos. Cada estrela representa 100 monstros marinhos. Além de que vários arpoadores batem as botas antes mesmo de conseguir uma estrela, então é impressionante porque se ela tem 3, já foi 300 monstros. E aí o Bota perguntava, né, porque 6 estrelas significa pelo menos 600. Aí ele caiu na risada falando que 4 estrelas é o máximo entre os arpoadores da Union Buzian. E se tivesse algum dia um arpoador de 6 estrelas, essa pessoa com certeza seria uma lenda. E aí o Bota percebeu o quão grande era o seu pai. Ele já tinha eliminado 600 monstros. Depois a galera passava de prancha com a Kana falando que eles receberam permissão para embarcar. Daí depois falava que por causa da carapaça dura dessas criaturas, o contra-ataque das pessoas não funcionavam e todos morriam para um monstro tipo Skull Town. O próprio carinha lá tinha ouvido que os arpoadores da Union Buzian tiveram que sair para enfrentar ele, o Ultra Caranguejo Skutan, que acabou fugindo e não foi morto por eles. Ele comia pessoas atrás de pessoas e foi embora sozinho depois que estava cheio. E aí ele já falava, ô Kana, não me diga que você acredita nesses contos de fada de refugiado. Mas na verdade, rapaziada, isso não era uma piada. A Kana lembrava de muito tempo atrás, a sua mãe na boca do bicho mandando ela se esconder. E foi desse jeito que ela viu um massacre com seus próprios olhos, porque para aqueles monstros humanos são só comida que eles podem comer quando quiserem. Então o carinha percebia, esse é realmente o motivo da Kana odiar os monstros marinhos. Daí o Bigode Fininho falava, ô Pialho, chegamos, essa aqui é a entrada principal para a Union Buzian. Daí o velhinho dava uma caixa para eles das coisas que estavam no navio, que deram de salvar. O outro lá dizia que eles vão providenciar um lar temporário para eles ficarem por enquanto. Mas ele já até falava, se eles quiseram ficar aqui por bem, então não era para causar problemas. Porque se eles fizeram algo de errado no período de teste, eles serão expulsos imediatamente do barco. E aí os dois ficaram felizes porque vão ter um lugar a salvo para poder ficar. Até que o cara parou pensando, vocês precisam de um sapatinho agora, né? Porque andar descalço aqui vai arrumar confusão. E mesmo que seu turno tava acabando, ele falava que não tinha jeito e mandava seguir ele, porque eles vão ao mercado. O Bota andava lá dentro das instalações pensando que é muito grande. Além de que o navio também não tá balançando como o deles fazia. Também tinha aquele sistema eficiente para pegar as coisas lá do mar. E o povo trabalhando para encontrar alguma coisa. O carinha subindo as escadas mandava os dois ficarem perto para não se perderem dele. Lá embaixo também via que tinha aquelas mega máquinas para você andar debaixo d'água, mecanizada. Daí lá atrás o Bigode Fininho falava que eles chegaram. E quando ele abriu a porta, parecia um grande centro logístico de mercado. O Bota ficou impressionado porque havia muitas pessoas e eles vendiam coisas, compravam coisas. O velho tocava uma violinha para ganhar dinheiro, tinha espetinhos. Enquanto eles foram na nossa Shopee aquática, porque é aqui que a gente vai comprar um shoes. O cara falava que era 30 nudes por 2 pares. Ué, mas o preço subiu desse tanto? Ué, você tá achando que esse sapato cresce em algas? Você tem alguma coisa pra dar em troca aí, garoto? Eu tenho um relógio. Olha direito, já tem um monte de relógio aqui. Aí ele foi mexendo na caixa procurando alguma coisa, enquanto o nosso Xing Ling da Shopee ficou doido, porque ele tinha uma garrafa de whisky. E aí ele já tava... Acho que eu posso trocar os 2 sapatos por essa garrafa. Mas o Bigode Fininho acabou ajudando o Bota, porque ele não pode tocar 2 sapatos por apenas uma garrafa de whisky. Então
Então ele gritava: essas crianças aqui têm uma garrafa! Ó o corote! Enquanto todo mundo olhava sem chance, ele disse: uísque, eu quero! Eu te dou 900, eu te dou 800, mando 300. 1.200. E no final, Bota conseguiu dinheiro, comprou o sapato e mais algumas coisas que eles vão precisar. Daí o Bota lembrava do que o nosso servidor público falou: o valor das coisas mudam dependendo da situação. E a única coisa que eles podem confiar aqui dentro desse barco é no dinheiro. Daí ele mostrava a casinha que eles vão ficar aqui. Meu amigo, tá uma bagunça de ferro velho danada. Tinha teia de aranha pra todo canto, mas pelo menos dava de viver porque os dois acharam muito bom. Daí eles pulavam na cama tudo animado e viam que tinha uma janela. Então eles olhavam pra lá, impressionados com aquilo. A Lita falava: o senhor baixo escalhão, olha isso, o céu tá brilhando. Ele dizia que aquilo são estrelas. E aí o Bota entendeu: então isso são as estrelas que o pai queria mostrar pra gente. Então o nosso Botina de Carvão chorava pensando no seu pai, porque agora eles finalmente estão salvos. Depois mostrava que ainda de noite aquelas luzes estavam ligadas e várias correntes apontadas no mar. O doutor mandava puxarem pra cima, e na mesma hora aquele bicho começou a emergir lá debaixo do mar. O povo pensava que isso é muito grande e tava com a boca toda arrebentada, porque essa é uma espécime valiosa, um dos maiores predadores desse mundo. O velho falava que a humanidade tem sido muito ignorante sobre os monstros marinhos até agora, e como cientista ele tem que pesquisá-los e desvendar os mistérios dessas aberrações, porque agora tudo que ele tem que fazer é pegar essa coisa pelo bem da humanidade. Na verdade ele já tava doidinho da cuca querendo investigar isso. O outro pensava onde é que tava a cana, e na verdade a nossa bundinha cana já estava em outro lugar. Ela perguntava pro Sting o que ele estava fazendo, e dizia que vai direto ao ponto. Ela quer saber se essa espada é verdadeira ou não. Daí ele analisou e viu que sim, uma espada tinha um arpoador, e perguntava como uma coisa valiosa dessas veio parar aqui. Daí ela pegou a espada olhando bem, porque se isso realmente for a espada de um arpoador, então o dono tem que ser aquele homem, o assassino de Leviatãs, o lendário arpoador de 6 estrelas Theon Ma. E como era isso, ela dizia pro Sting que vai haver um banho de sangue em breve e que as crianças não podem ficar aqui. O Bota, deitado na cama com a sua irmã dormindo, pensava que pela primeira vez na vida ele foi para a cama olhando para as estrelas. As pessoas falavam que ele não precisa se preocupar porque os arpoadores estão protegendo esse lugar, mas mesmo assim, por algum motivo ele não conseguia dormir. Ui, rapaziada! Depois mostrava a cana no seu quarto na janela, pensando que um dos 7 Kentrastes finalmente bateu as botas. As feridas da batalha estavam claras no corpo. Isso era o suficiente para qualquer um saber o quão desesperadora essa batalha era. E aí ela pensava se o dono dessa espada realmente destruiu um Kentraste desse, e se perguntava o porquê, se era para proteger as crianças. Então ela olhava para o seu globo de neve e passava a mão pensando em família. Daí ela lembrava que seu pai e ela eram refugiados e moravam no mar aberto. Eles escavavam o solo do mar para sobreviver e tentavam achar coisas úteis lá dentro. Daí mostrava a cana de 14 anos falando que esse item aqui é lixo demais. Mas o seu pai dizia que isso não é lixo, era para pensar essa coisa que eles fazem como uma caça ao tesouro. Daí ele olhava alguma coisa e falava feliz que está novo. Então ele entregava para Cana o mesmo globo de neve que ela estava olhando. Ela pensava que era muito lindo e pensava que um dia as pessoas viveram em um lugar como esse. Mas na memória ela pensou alguma coisa e devolveu para os seus pais falando que não precisa disso. Eles podem vender na Union Busian e ganhar dinheiro com essa coisa. Mas a sua mãe chegava por trás falando para ela não se preocupar porque é um presente da mamãe e do papai, e mandava ela cuidar muito bem dele. Então falava que os refugiados vendiam sucatas para a Union Busian e recebiam mantimentos em troca disso. Ela lá de baixo pensava que o navio gigante que via de fora era a fonte da saudade para uma jovem garota como ela. Lá tinha música e as pessoas que moravam ali não precisavam se preocupar com os monstros marinhos e nem com as ondas fortes. Então ela desejava morar em um lugar como esse um dia. Na verdade, todos os refugiados queriam se tornar cidadãos completos na Union Busian, porque a vida de refugiados era muito exaustiva,
Os acidentes e ferimentos eram frequentes, assim como os ataques de monstros marinhos de repente. Pessoas acabaram indo de arrasta todo dia, porque a vida de um refugiado era muito cruel. Ela se perguntava por que teria que viver assim, enquanto seu pai pensava que eles precisam achar um tesouro, porque os caras da União Busion falavam que dariam cidadania quando eles encontrassem um. Mas a Kana crescidinha mesmo assim pensava por que teria um tesouro no meio desse oceano de lixos. Até que um dia, quando eles estavam explorando lá embaixo, eles encontraram um armazém. E quando abriram, eles acharam o tesouro que precisavam. Depois ele puxou aquela máquina gigante para cima, enquanto todos pulavam de felicidade. A Kana perguntava se esse pedaço de metal é um tesouro. E na verdade, isso não é só sucata. Essa é uma unidade de exploração do fundo do mar desenvolvida pela antiga civilização para fazerem uma submersão. E aí os seus pais estavam animados porque eles finalmente poderiam ter a cidadania da União Busion. E a Kana também ficou feliz porque isso significa que eles não precisam mais vagar por aí como refugiados. Na verdade, todos no barco estavam muito felizes. Mas foi nesse dia que o pesadelo deles começaram. Aquele monstro gigante apareceu e deitava todo mundo pra dentro da sua barriga. A sua mãe gritava: "Kana, se esconda!" enquanto o bicho mastigava tudo pra dentro. Os homens tentavam lutar contra essa criatura com seus machados, mas nada perfurava a pele dessa criatura, e ele acabou derrotando todo mundo que estava ali. Os caras do outro barco tentavam fugir, mas as garras do monstro soltaram espinhos que acabaram derrubando o barco. O pai da Kana pegava ela pra ir pra dentro, porque ele vai tentar fazer comunicação com a União Busion. E aí ele tava lá: "Mayday, Mayday! União Busion, câmbio, aqui é o esquadrão de refugiados." Ele tentava dizer que estavam sob ataque e precisavam de ajuda. Enquanto iam a pedra não muito longe, tinha uma pessoa pescando. Ele olhava pro lado e via que alguma coisa séria está acontecendo, enquanto o povo ainda tentava se comunicar com a União Busion. Até que eles finalmente conseguiram comunicação. O outro pedia socorro: "Os monstros marinhos estão atacando." Mas os fela da mãe falavam: "Nós não temos responsabilidade em proteger refugiados." O pai gritava: "Por favor, a gente tem uma criança aqui, pelo menos leve ela." Só que os caras falaram negativo. Boa sorte, Busion desligando. E aí nessa hora o monstro quebrou a parede e pegou o pai da Kana. Ele mandava a garota se afastar e sair daqui logo antes que sobra pra ela. Daí na sua cabeça agora só estava o seu pai e sua mãe. Alguns minutos atrás eles estavam se abraçando porque tudo tinha dado certo, e se perguntava por que isso teve que acontecer logo com eles. Só que na hora que ela ia de arrasta, alguém passou pegando ela, porque uma garota não deveria desistir de viver tão facilmente assim. E esse era, claro, o pai galã do nosso Botina. O cara já estava animado, falando que ele é o famoso Teomai e veio salvar eles. E perguntava cadê os outros arpoadores. Mas na verdade ele dizia que esse barco vai afundar, então era para eles usarem um bote e se salvarem o quanto antes daqui, porque o Teomar veio sozinho para enfrentar uma criatura desse tamanho. Daí na mesma hora que as garras do bicho veio, ele desviava e usava a combustão da sua espada. Ele cortou o bote para cair lá embaixo e mandava os dois irem para lá. Então na mesma hora ele girava e partia cortando aquele bicho. O problema é que é mais duro do que ele imaginou, então ele vai ter que aumentar a potência da sua arma no máximo. E aí ele vinha batendo de frente com a pele do bicho mano a mano. E olha que o bagulho agora tá funcionando, porque deu umas quebradinhas na pata dele. A própria Kana percebeu que o monstro marinho havia recuado, enquanto o nosso grande arpoador estava puto porque essa criatura fez o que bem entendeu nesse barco. Então ele partiu pra cima para finalizar o bichão. E aí foi uma grande luta, enquanto aqueles dois viam que um milagre havia acontecido. Um homem sozinho estava lutando de igual para igual contra um monstro marinho gigante. Aquele homem não estava sendo comido e nem estava com medo. Ele no mesmo tempo pensava que vai cortar o monstro agora. E aí foi mais um cortezão na barriga e continuou por todo o seu braço. Porque esse era o grande caçador de predadores, o assassino de Leviatãs Teomar. Aí ele passou fazendo sushi do bichão, enquanto descia do chão e o zóio tava tudo saindo pra fora. Os outros dois ficaram felizes, falando que ele cortou a carapuça dura daquele monstro. Então o Teomar tirava a pílulazinha lá de dentro da sua arma
e botava outra, pensando que essa é a sua última lata de gás, então ele precisa acabar com isso logo. Aí lá vinha tentáculo pra cima do povo, destruindo o barco todo. Ele olhava isso enquanto o bicho, com as suas mãos de caranguejo, pegou uma parte do barco e tacava no chão pra cima dele. Ou seja, ele tá tentando afundar esse barco. Aí ele jogou aquela caixa em outro canto, e enquanto o pai do Bota partiu pra cima daquela boca dele, os outros dois ficaram feridos por causa daquela parede que jogaram neles. A Kana pediu ajuda porque ela não tá sentindo as suas pernas. Só que o vagabundo pegou e saiu correndo, deixando ela pra trás. Enquanto o Theomar tava lá cortando o bicho de todo lado sem parar. Até que nessa hora ele via que o bicho estava todo cortado, mas do mesmo jeito não estava revidando. Aquele cara saiu do outro lado correndo falando: não quero morrer, não quero morrer. Daí o bicho começou a se mexer enquanto ele mandava o cara abaixar. Só que por frutos do karma de ter abandonado a Kana, o bicho mandava os seus espetos acertando o Theomar e também o caboclo que tentava fugir sozinho. Ele tirava aqueles espetos do seu corpo enquanto o monstro vinha pra cima, mas ele desviou dando um pulinho e já veio dando uma espetada contra o bicho com seu próprio espeto. O foda é que seu braço estava muito machucado por causa daquele espeto prendendo ele na parede. Só que nessa hora ele botou tanta força que o negócio atravessou, saindo pra fora. Ele girava no ar e desceu cortando a carapuça do bicho de novo. E ele não parou por aí. Lá de cima ele tentava de novo enquanto o bicho jogava ele pro outro lado com a sua pata. Mas mesmo assim ele levantava, pensando que tá ficando difícil, e ele usou todo o seu gás. Só que nessa hora o bicho todo picotado do zóio engraçado olhava pro outro lado enquanto o dia amanhecia. E por isso ele correu pulando de volta pra água e fugiu com os rabos entre a perna. O pai do Bota via aquilo aliviado, porque até os grandes monstros marinhos odeiam a luz do sol. Daí ele ouviu alguns barulhos e entrou dentro dos escombros e foi ajudar a Kana a sair de lá. Ela perguntava se ele matou um monstro marinho, mas não, ele ficou satisfeito e foi embora por causa do sol nascendo. Ela perguntava se ele iria voltar, mas quem sabe? E ele só dizia que ela deveria estar feliz por ver um novo dia nascendo como esse. Ela olhando pro chão dizia que não está feliz, a mamãe e o papai foram comidos por aquela coisa. Ele mesmo dizia que isso não é fácil, mas esse é um oceano caótico. Daí com o sol nascendo, vários arpoadores da União Busion vieram. E eles não estavam aqui para salvar os refugiados, mas sim para recuperar a relíquia que eles tinham achado. Aí o carecão falava: em troca da relíquia nós vamos pagar pelo seu tratamento. E assim que ela assinar aqui, ela também vai se tornar uma cidadã da União Busion. E assim ela perdeu a sua família e a sua casa. E ela, a única sobrevivente, foi parabenizada por isso. Daí dizia que os arpoadores eram os heróis para os civis da União Busion. As pessoas ficavam animadas porque os arpoadores derrotaram o Skulltown e recuperaram uma relíquia, mas no final ninguém se importava com as pessoas que foram de arrasta para isso acontecer, porque para essas pessoas aqui de dentro os refugiados não interessam. Em outro canto ela ouvia uns caras que parece policial falando que os refugiados são tão simples, basicamente fazem trabalho de graça para conseguir uma cidadania. E aí o cara lá do meio dizia que os refugiados massacrados enviaram um SOS ontem. E sabe o que ele disse para eles? Negativo. E aí que ela percebeu, esse foi o cara que ferrou com a sua família. Enquanto eles sorriam, porque como todos foram de arrasta, eles conseguiram uma relíquia de graça. Nessa hora a Kana pegou um pedaço de garrafa e chegou perguntando se ele tá falando que estavam esperando todos baterem as botas para pegarem a sua relíquia. E aí o cara sorridente falava: olha, se não é refugiada que sobreviveu, e pergunta como se sente por ter virado uma cidadã, vendo a vida de todos os que viviam com ela. Na memória, a Kana partiu com aquela lata pra cima e o cara deu um tapaço nela. Ele pegava ela pelo colarinho dizendo que ela é selvagem e dizia que se ela resistir a um apoiador é crime, então ele amarrava ela, dizendo que poderia mandar ela de arrasta agora se eles quisessem, e por isso ele vai ensinar a regra de ferro da União Busion. Os arpoadores são a justiça, mas ela no chão dizia que quando pediram ajuda eles viraram as costas e por isso são malditos covardes. Então o maluco do chapeuzinho chutava ela perguntando como ela ousa dizer isso, e na verdade todos eles estavam quebrando a Kana na porrada,
porque vão consertar essa falta de educação dela. Só que nessa hora, alguém segurou o braço deles, e esse era o Teon-ma. E na mesma hora que ele apareceu, todo mundo foi capotado voando no chão. Porque eles não têm motivos para espancar uma garotinha tão machucada assim. Os caras ficavam ali, Teon, seu maldito, por que você interferiria com os deveres de seus companheiros? Mas isso que eles estão fazendo não é nada de dever. Aí os caras falavam, tudo bem, vamos cair na porrada. Só que o Teon quebrou a sua bengala só com a força da sua mão. Porque vai mostrar pra eles o que acontece quando quebram as leis. E aí a galera já ficaram cagando de medo e cochichavam entre si para apenas irem embora antes de apanharem. Daí depois o dia amanheceu e ele conversava com a Kana, falando que esse lugar não é diferente dos navios dos refugiados. Os fortes apenas devoram os fracos. A única diferença é que você está contra pessoas no lugar de monstros marinhos. Então ela precisa ficar mais forte se quiser sobreviver aqui. Ela perguntava para ele como fazia para virar uma arpoadora. Ele pensava que isso não é fácil porque a maioria dos candidatos acabam falhando. Mas ela estava determinada a fazer isso, porque ela vai virar uma arpoadora para matar até o último monstro marinho desse oceano. E foi assim que ela acabou se juntando aos arpoadores, já que eles não fazem diferenças entre os plebeus e a elite. E assim como ele, ela queria virar uma arpoadora como Teon-ma. Então fez uma promessa para ele aquele dia. Então ela se perguntava se o Teon-ma enviou seus filhos para cá. Daí, quando estava anoitecendo, os interfones falavam que a União Buzian está segura do tufão e dos monstros marinhos, e falavam para todos trabalharem juntos para um grande futuro brilhante. Então, no pátio de sucata, o Bota tentava falar com o velhinho que estava ali, porque ele está querendo trabalhar nesse lugar. O outro dizia que isso é um pouco difícil porque ele é meio pequeno, já que esse lugar é até difícil mesmo para os adultos. E aí ele riscava na sua lista, pensando que ninguém vai contratar ele para trabalhos físicos. Então ele pensava se deveria procurar algum que não precisasse da sua força física. Ele tentou falar com os caras da comida, mas eles diziam que não contratava refugiados. Tentou outro, mas também não deu. Até que uma velhinha na rua pedia algum trocado. O Bota na mesma hora pegou as suas 2 moedinhas e tacou pra ela, porque isso é tudo que ele tem. E dizia que ainda não conseguiu um emprego, mas quando conseguir, ele pensa em dar mais para ela. Ela dizia que esse garoto é muito gentil e vai dar um símbolo da sua gratidão. Ela dava essas sementes dizendo que significam esperança. Então ele agradecia pensando que se sente até melhor agora. Daí depois ele jogava as moedinhas na cama, porque eles já usaram metade do dinheiro que eles tinham em uma semana. Então ele precisa conseguir um emprego muito rápido. Ele lembrava do servidor público dizendo que todo mundo trabalha e paga impostos, e se você não pagar, você vai ser expulso do barco. E ele falava, eu quero trabalhar, mas ninguém me dá um emprego. E a outra, tô triste, você gastou nosso dinheiro em uma semente estranha. E aí ela falava, vamos pedir ajuda pro servidor público. Ele chegava lá perguntando se o Bota conseguiu um emprego, mas na verdade todos rejeitaram ele. Então ele dizia que não tem escolha, vai usar sua influência. Aí ele dizia pro Bota, é um trabalho um pouco perigoso, mas você quer fazer isso? Desse jeito eles estão no andar mais baixo, a área de canalização. O Barbicha perguntava, você diz um homem forte e saudável? E sim, o nosso grande Bota peitudo, sarado, maromba. Aí o cara até ficou bravo, falando, como você ousa mandar uma criança refugiada pra cá? Ah, vamos lá, colabora comigo, camarada. Olha, ele é forte, tem uns 8 bolas ali, ó. Esses braços dele nasceram para ser encanador. E aí o cara decepcionado dizia que vai pelo menos dar uma chance. O servidor público dizia que ele tem que trabalhar duro, porque a coisa mais perigosa nesse navio é a pobreza. Então ele saía dando boa sorte na nova jornada do nosso Bota. Depois ele chamava, ô criança, bora pro trabalho. Daí o Bota tava lá marretando, porque hoje eles vão trocar os canos velhos por novos. E na mesma hora vai pá de tinta na cara dele. Que cheiro é esse, rapaziada? O Zendente falava que isso é estranho, porque aqui não diz nada sobre canos de esgoto nas plantas. E reclamava pro chefe, porque os canos estão bagunçados, nenhum tá batendo com a planta que tem aqui. Mas já está acontecendo, só precisa fazer eles darem certo. Porque eles não conseguem mais nem achar partes que consigam bater de frente com esse navio, já que tem mais de 100 anos. Daí o Bota pensava que o chefe Horong é um encanador veterano que tem trabalhado como encanador por 40 anos.
Ele sabe muito da história sobre esse navio, e por isso ele perguntava quem fez esse navio gigante. E na verdade foi quando os humanos ainda tinham terra no planeta. Eles conseguiam fazer navios ainda maiores que esse, porque aquela era uma sociedade fantástica. Mas ninguém poderia parar os cometas de colidirem, já que fragmentos de gelo caíram na Terra depois que o cometa colidiu com a Lua. E assim o nível do mar começou a subir, e depois de 70 anos de chuva constante, o nível do mar subiu cada vez mais rápido. As pessoas começaram a ligar navios juntos para tentarem sobreviver, e foi aí que surgiu a Union Buzian, com a esperança que voltariam para Buzian algum dia. E esse navio é mais velho que o chefe Horong, então se eles não continuarem preservando, ele vai afundar mais rápido ainda. Mas eu nem sou velho, seu idiota. E aí o Bota entendeu, então é graças a essas pessoas trabalhando duro que a Lita e ele podem continuar vivendo em Busan. Então ele estava animado para ajudar nisso, porque assim ele e a sua irmã vão poder viver aqui para sempre. Nessa hora ele acabou sentindo uma pontada de água e um dos canos estourou lá atrás. Eles perguntavam o que era, mas era o refluxo. Ninguém entendia o que estava acontecendo, o cano 3 estava entupido e está fazendo a água voltar. O chefe mandava ele desentupir logo, mas na verdade o cano 3 está tão fundo que eles teriam que rasgar os outros canos. E quando eles fizerem isso, mais água vai entrar. O chefe perguntava como é que você pode montar uma porra dessa, mas ele apenas fez como tinha que ser feito. O próximo lá em cima começava a estourar água em cima deles. O chefe pensava que isso é muito ruim. Enquanto a Alita tava lá, regando a plantinha, deixa eu arrumar minha casinha, quarto limpinho. Até que nessa hora alguém bateu na porta. Ela achou que era o Bota e perguntou se ele achou um emprego. Mas quem estava lá eram aqueles chapeleiros da outra vez. O primeiro cara chegou, você deve ser a Lita, e dizia que ela se parecia com a mãe. Ela ficou animada perguntando se ele conhecia sua mãe. E esse cara, aquele vagabundo que maltratou a Kana, dizia que era um velho amigo do pai dela. E aí já dá pra perceber que vai dar merda, né, rapaziada? Daqui a pouco o nosso Bota já vai precisar lutar e sentar o cacete desses vagabundos. E rapaziada, eu só digo que essa história ainda vai ficar muito tenebrosa. Então deixa aí nos comentários se vocês vão querer a próxima parte, porque aqui tem capítulo a rodo pra gente fazer. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Se curtiram, deixa o like pro nosso Botina de Carvão. Aquele que perdeu tudo naufragado num mar de monstros, mas vai dar a volta por cima para virar um grande arpoador.